Dia 6 de julho de 2019, o brasileiro Thiago Marreta enfrentará o americano Jon Jones pelo cinturão meio pesado do UFC. Será na edição do UFC de número 239. E como vocês sabem, eu trago aqui quem é o favorito segundo as bolsas, gosto de trazer números também, porque é difícil a gente dar palpite, analisar quem vence ou não, porque tem muita coisa subjetiva no mundo da luta, né? Então eu tento pegar o que tem de fato, que são os números, as estatísticas do site do UFC, e tento trazer aqui pra gente fazer as considerações, né? Realmente saber se tem como o cara ganhar por aqui, ganhar por lá e etc. Então eu acho bastante interessante, por isso que eu trago. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like aí embaixo para eu saber, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer. Esse especificamente foi um dos vídeos que mais deu trabalho para eu pegar tudo e anotar e fazer gráfico e etc. Então eu preciso também aí do like de vocês para eu saber se vocês gostam e se eu continuo com esse tipo de vídeo ou não, beleza? Então vamos lá. Eu trouxe aqui dessa vez 10 gráficos e eu trouxe aqui a comparação dos adversários que o Jon Jones teve mais recentes. Então eu trouxe aqui o Gustafsson e o Cormier, ambos enfrentaram o Jon Jones 2 vezes, trouxe o Anthony Smith, que foi o último adversário do Jon Jones, trouxe o Marreta, que vai ser o próximo adversário, afinal de contas é isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver onde o Marreta se situa em comparação com esses outros caras, trouxe também o Glover Teixeira e até mesmo o Ovin Sanprou. Os caras mais antigos, né? Os caras que enfrentaram o Jon Jones há mais tempo, como Belfort, Machida, Sonnen, esses caras eu não trouxe porque eles já nem aparecem no site do UFC para a gente resgatar os dados, as estatísticas deles. Então eu peguei aqui dos caras mais recentes, mas que já abrange muita coisa, né? E no primeiro gráfico aqui eu trouxe a precisão na luta em pé dos lutadores, ou seja, o cara dispara 100 golpes e acerta 50, ou seja, 50% de precisão. Então é um gráfico onde vai aparecer para vocês o percentual de cada um. Como vocês podem ver, a barrinha laranja é a do Thiago Marreta. Eu destaquei a barrinha do Thiago Marreta em todos os gráficos que eu vou mostrar, justamente porque é isso que a gente quer comparar. A gente quer comparar o Thiago Marreta com o restante. Então, nesse gráfico específico da precisão da luta em pé, o Thiago Marreta está em primeiro, empatado com o Daniel Cormier. Ambos conectam 51% dos golpes que eles disparam, ou seja, mais da metade dos golpes eles conseguem conectar. Em segundo lugar, temos aí o Anthony Smith com 50%, temos aí logo abaixo Glover Teixeira empatado com o Ovin Sanprou com 43%, e na última posição de todos esses nomes, ou seja, o menos preciso na luta em pé, por incrível que pareça, é o ótimo lutador Alexander Gustafsson. Então, para vocês verem como às vezes a sensação que a gente tem assistindo a luta é uma coisa, mas quando a gente vai olhar os números, realmente podem ter coisas diferentes. O Gustafsson, na minha opinião, é um lutador muito melhor que o Anthony Smith em pé, mas a gente consegue ver nos números que realmente ele não é tão preciso. Então, nessa categoria específica, nesse número específico, o Anthony Smith é superior. Claro, como eu disse, né? Isso aqui são alguns números que eu trago para a gente poder ter alguma coisa que é um fato para a gente poder se localizar e poder falar, né? Mas tudo depende da movimentação do cara, da estratégia, blá blá blá, enfim, tem um monte de coisa subjetiva no meio e é por isso que o esporte tem graça, né? Senão ia ser muito chato, ia ser muito previsível. No segundo gráfico que eu trouxe aí é agora a precisão mais na luta agarrada, e aqui é considerado a quantidade de tentativas de queda do cara e quantas ele consegue realmente derrubar, então também é um percentual. Então olhando aí o gráfico, Daniel Cormier é o líder, claro, né? Não tinha como não ser ele. Ele é o líder da precisão, né, nesse quesito. Ele tem 47% de precisão. Logo em seguida temos o Glover Teixeira com 46%, né, quase a mesma coisa. É um empate técnico aí, né, com Daniel Cormier. E logo embaixo temos o empate de Thiago Marreta e Alexander Gustafsson. Ou seja, Marreta e Gustafsson são mais precisos nas quedas do que Anthony Smith e Ovin Sanprou. Então o Thiago Marreta, apesar de não usar muito isso, né, não ser uma ferramenta que ele usa com frequência, já usou, mas não usa com tanta frequência, ele tem 40% de precisão, não é uma precisão tão ruim assim, né? Vamos agora para o próximo gráfico, que é sobre os golpes significativos conectados por minuto. Então aparece na tela para vocês, temos o Marreta na liderança com uma certa vantagem em relação ao resto, né? Ele conecta, isso aqui não é o golpe que ele tenta, ele realmente conecta por minuto a média aí de 5 golpes contra a segunda posição, que é o Gustafsson com 4 golpes, então um golpe a menos, bastante diferença, né? Na terceira posição a gente tem aí o Daniel Cormier com 3,83, Glover Teixeira com 3,46, Anthony Smith na penúltima posição com 3,19 e o Ovin Sanprou mais uma vez aparecendo aí na lanterna com 2,6 golpes, né? No próximo gráfico agora temos os golpes significativos absorvidos, ou seja, quantos golpes o cara leva. Então, aparecendo o gráfico aí para vocês, vocês podem observar que o Thiago Marreta está na liderança, porque o gráfico agora é ao contrário, né? Quanto menos golpes
golpes você levar, melhor. Então o Marreta é o cara menos atingido de todos na média por minuto. Ele, em média, né, por minuto, recebe 2,16 golpes. É bem menos que a segunda posição, que é do Gustafsson, com 3,5 golpes. E na lanterna, o cara que é mais atingido aí, quase 5 golpes por minuto, temos o Anthony Smith, que foi o último adversário do Jon Jones, né? Então, até agora, todos os gráficos, com exceção da precisão da luta agarrada, né, o Marreta está na liderança. Vamos agora para o próximo gráfico, que é sobre a defesa dos golpes em pé, ou seja, o cara ali na trocação, qual o percentual dos golpes que ele consegue evitar, que ele consegue se defender. E na liderança, mais uma vez, apareceu o próximo adversário do Jon Jones. Thiago Marreta tem uma defesa de 61%. É muita coisa. Na segunda posição, temos Daniel Cormier com 58%, um número também excelente. Glover Teixeira com 56%, Gustafsson com 52%, ou seja, os 4 primeiros lutadores aí evitam mais da metade dos golpes. E temos aí em penúltimo o Ovin Sanprou e na lanterna Anthony Smith com apenas 43% dos golpes evitados. Então, mais um gráfico onde o próximo adversário do Jon Jones, né, o Thiago Marreta, aparece na primeira posição. Vamos agora para o próximo gráfico, que é sobre defesa de quedas. Aí o Thiago Marreta aparece na terceira posição. De todos que temos aí, né, o primeiro é o Alexander Gustafsson, com 85% de defesa de quedas. Ele realmente é muito bom na defesa de quedas, é melhor até mesmo que o Daniel Cormier, que tem 78% de defesa de quedas. Thiago Marreta tem 67%, ou seja, o Marreta ainda é melhor na defesa de quedas que Glover Teixeira, Ovin Sanprou e Anthony Smith. Anthony Smith tá lá na lanterna, né, como o pior em defender quedas. No próximo gráfico agora temos as quedas aplicadas, a média de quedas aplicadas. Vale lembrar que tem muitos atletas aqui que não consideram isso em suas estratégias, né? Os caras que são strikers geralmente não usam muito isso, como é o caso do Thiago Marreta, do Anthony Smith, etc. Mas eu também trouxe aqui pra gente ter uma noção. Então, na primeira posição, pasmem, não é Daniel Cormier o cara que mais aplica quedas. Quem mais aplica quedas é o brasileiro Glover Teixeira, com 2,21 quedas a cada 15 minutos em média. Daniel Cormier na segunda posição com uma queda, 0,93. Gustafsson na terceira posição com 1,63. Thiago Marreta com a média exata de uma queda a cada 15 minutos. Ovin Sanprou 0,88 e Anthony Smith mais uma vez lá na lanterna. Próximo gráfico agora, finalizações a cada 15 minutos. E esse é o único gráfico onde o Thiago Marreta aparece em último. Afinal de contas, ele quase nunca tenta finalizar. Ele sempre busca o nocaute. Então, temos aí no gráfico, como vocês podem observar, o Thiago Marreta na última posição com a média de 0,13 finalizações a cada 15 minutos. Então fica bastante evidente que a estratégia dele sempre é nocautear o seu adversário. Já na primeira posição temos o Glover Teixeira, que realmente busca bastante finalizações. Daniel Cormier também. Anthony Smith é um cara trocador, mas também busca ali geralmente algumas finalizações, tem vitórias por finalizações. E aí nas duas posições, Gustafsson e Ovin Sanprou praticamente empatados. No próximo gráfico agora temos a média de knockdowns. Knockdowns é quando você consegue derrubar o seu adversário com alguma pancada, um soco, um chute, joelhada, cotovelada. E o líder desse gráfico, né, o líder desse quesito, mais uma vez, é o brasileiro Thiago Marreta, inclusive com quase o dobro da segunda posição. Thiago Marreta tem a média de 1,51 knockdowns, enquanto o Gustafsson, que está na segunda posição, tem 0,82. Anthony Smith na terceira posição com 0,65. Glover Teixeira 0,48. Ovin Sanprou na penúltima e Daniel Cormier é o cara que menos aplica knockdowns nos seus adversários. E no último gráfico temos mais uma vez Thiago Marreta na liderança, dessa vez é na porcentagem de vitórias por nocaute. Como vocês podem observar, Thiago Marreta está também na primeira posição. Ele tem 71% das vitórias dele por nocaute, enquanto Glover Teixeira e Gustafsson estão empatados com 61% na segunda posição, Anthony Smith 58%, Ovin Sanprou 48% na penúltima posição e Daniel Cormier é o cara que menos vence por nocaute de todos esses nomes. Mas lembrando que todos esses nomes têm bastante vitórias por nocaute. Mesmo Cormier, que é o último colocado com 45% de vitórias por nocaute, é bastante coisa, né? Então esses são todos os gráficos, são 10 gráficos no total. O Thiago Marreta lidera em 6 deles. Em apenas um dos gráficos, o Thiago Marreta está na última posição, que é o gráfico onde se refere aí às finalizações, que é uma coisa que o Marreta realmente não usa. Então é bastante interessante para a gente comparar o
Marreta, que é o próximo adversário, com esses caras que já enfrentaram o Jon Jones. Então, o Marreta é um cara que consegue aplicar mais knockdowns, é um cara que é mais preciso, que se defende mais, enfim, tem vários quesitos aqui, né? Não vou ficar repetindo, porque eu já falei pra vocês, tem vários quesitos que ele é melhor do que os outros caras que enfrentaram o Jon Jones. Então, o Thiago Marreta, claro, é zebra, eu acho sim que ele é zebra, eu concordo com as bolsas de apostas, mas eu acho que o Thiago Marreta tem muitas armas e é sim muito perigoso. O Jon Jones precisa ficar de olho, porque como a gente observou aqui nos números, o Thiago Marreta tem volume, tem defesa de golpes, consegue evitar muitos golpes, tem a mão muito pesada. Então, assim, o Jon Jones tem que ficar esperto, porque se o brasileiro conseguir ir pra cima, não respeitar o Jon Jones, colocar pressão, ir com sangue no olho, ele pode sim vencer o Jon Jones. E eu tô falando isso aqui baseado nos números. A gente viu como o Thiago Marreta não é assim tão inferior, né, quanto muita gente acaba dizendo, achando que o Thiago Marreta não tem chance alguma contra o Jon Jones. É só a gente comparar com o restante aqui, né? A gente tem um cara aqui no gráfico que inclusive é o primeiro peso por peso do mundo, Daniel Cormier. Atualmente no ranking do UFC, ele é considerado o melhor atleta em atividade e ele está abaixo do Marreta em 6 quesitos. Então, o Marreta tem, entre aspas, aí, né, a capacidade sim, tem a possibilidade sim de vencer Jon Jones. É uma tarefa difícil, não é tão provável, afinal de contas eu não acho ele favorito, mas nada é impossível. Espero que ele entre lá, não respeite o Jon Jones, vá para cima e tente conectar o máximo de golpes potentes possíveis para o Jon Jones nem conseguir pensar. Afinal de contas, eu acho que essa é a única estratégia, né? Finalização, quedas, etc. Realmente não tem nem como o Marreta tentar. Ele vai ter que ir para cima para apagar o Jon Jones. É a única forma de vencer. Enfim, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, como eu disse lá no começo do vídeo, não esqueçam de deixar o like. Se puderem compartilhar esse vídeo com seus amigos também, ajuda demais. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, mas eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo. Então eu preciso da força de vocês. Deixem um like, comentem, compartilhem. E claro, se você não tiver inscrito, primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever e ativar o sininho, beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!